Boa tarde a todos. Eu tenho um texto que eu vou ler, um texto escrito, que é um tema relacionado à minha tese de doutorado. O título é O Princípio das Possibilidades Alternativas. A primeira parte do trabalho, eu apresento uma refutação deste princípio. A segunda parte seria uma crítica a essa refutação, se esse princípio é de fato refutado, e a terceira parte do trabalho seria uma réplica a essa crítica, a estes céticos que duvidam que de fato há uma refutação do princípio das possibilidades alternativas. Um dos argumentos para a incompatibilidade da vontade livre e determinismo é conhecido como argumento da consequência. E eu cito Peter Van Jagen: se determinismo causal é verdadeiro, então nossas ações são consequências das leis da natureza e eventos no passado remoto. Mas não está em nós o que se passou antes de nós nascermos, e nem está em nós o que são as leis da natureza. Portanto, as consequências destas coisas, incluindo as nossas próprias ações, não estão em nós. Fim de citação. Se determinismo causal entendido como, abre aspas, a visão de que todos os eventos ou comportamento podem, em princípio, ser completamente explicados por referência aos estados passados do universo e às leis da natureza, fecha aspas, e vontade livre significa que o agente tem o poder de escolher ou agir diferentemente, então o agente não teria o tipo de liberdade em questão se o determinismo for verdadeiro. Consequentemente, o agente não seria responsável moralmente pelo seu comportamento. A exigência das possibilidades alternativas tem sido tradicionalmente aceita por compatibilistas e incompatibilistas sobre determinismo causal e responsabilidade moral. Por um lado, incompatibilistas, por exemplo, insistem que, se determinismo é verdadeiro, então o agente não pode agir diferentemente. Compatibilistas, por outro lado, defendem que, mesmo em um mundo determinístico, o agente pode agir de outro modo. O argumento da consequência é defendido por incompatibilistas que não foram convencidos pelo argumento de Frankfurt, R. Frankfurt, um filósofo contemporâneo, contra o que ele tem denominado o princípio das possibilidades alternativas. Este princípio pode ser entendido como uma pessoa é moralmente responsável pelo que ela tem feito apenas se ela poderia ter feito de outro modo. Para mostrar que o princípio das possibilidades alternativas é falso, Frankfurt usa o seguinte contra-exemplo. E eu faço uma citação: é um experimento de pensamento, tá? É um caso, algo que bizarro, mas é apenas para explicar algo, é um exemplo, um experimento de pensamento não comum, mas que serve para explicar essa refutação do princípio das possibilidades alternativas. Suponha que alguém quer que Jones realize uma certa ação. Black está preparado para intervir, mas ele prefere evitar agir desnecessariamente. Então, o Black espera, até que Jones pense o que fazer. Ele não faz nada a não ser que seja claro a ele, Black, é um excelente juiz de tal coisas, que Jones está decidindo fazer alguma coisa diferente do que ele quer que ele faça.
se torna claro que Jones está decidindo fazer alguma coisa diferente, Black toma as medidas eficazes para assegurar que Jones decida fazer e que Jones faça o que Black quer que ele faça. Fim de citação. Imagine que Jones decide e realiza a ação que Black quer que ele realize por razões próprias. Desse modo, não foi preciso Black interferir. Não seria razoável não responsabilizar Jones pela sua ação, alegando que ele não poderia ter feito de outro modo, pois Jones teria agido do mesmo modo, mesmo se tivesse possibilidades alternativas. A posição de Frankfurt ela pode ser resumida da seguinte forma: uma pessoa pode ser moralmente responsável pelo que ela fez, mesmo se ela não poderia ter feito de outro modo. E aí, claro que uma série de literatura, depois da publicação do artigo de Frankfurt, que é a responsabilidade moral, possibilidades alternativas, uma série de literatura tem surgido para, digamos assim, criticar o Frankfurt, que de fato ele não tem refutado esse princípio. Enquanto alguns filósofos foram persuadidos de que nós deveríamos rejeitar o princípio das possibilidades alternativas, muitos não foram convencidos, né? Seja pelo argumento de Frankfurt, seja pelos defensores do compatibilismo do tipo Frankfurt. E surge uma estratégia conhecida como Flick of Friedman, que seja neste experimento de pensamento que eu citei, seja na literatura que depois surgiu após a publicação em 1969 do artigo de R. Frankfurt, surgiu uma série de bibliografia defendendo alguns, né, aí são conhecidos como casos do tipo Frankfurt. Então, essa estratégia Flick of Friedman seria uma resposta de que por mais sofisticado que estes exemplos possam ser, existe ainda uma possibilidade alternativa, mínima que seja. Então, se existe uma possibilidade alternativa, o princípio é falso. Alguns céticos rejeitam a ideia de que Frankfurt tenha fornecido casos em que o agente é moralmente responsável e que não poderia ter feito de outro modo. Eles insistem que nós não somos forçados pelos casos de Frankfurt ou possibilidades alternativas. Outros céticos estão dispostos a abandonar o princípio das possibilidades alternativas, mas exclui responsabilidade moral por alguma outra razão. Esse ponto eu não vou tratar aqui. Alguns vão concordar, então, com a refutação, outros não. O primeiro grupo de céticos, aqueles que insistem que nos exemplos de Frankfurt há possibilidades alternativas, defendem uma estratégia conhecida como Flick of Friedman. Embora existam várias versões distintas dessa estratégia, elas defendem o mesmo de que existe nenhuma possibilidade alternativa. De fato, alguém pode ver que existem tais possibilidades alternativas mínimas que sejam. Embora mesmo nestes casos parece existir uma Flick of Friedman. A crítica que está por trás dessa estratégia é que Frankfurt não tem mostrado que responsabilidade é compatível com o determinismo. Subjacente a essa crítica está a visão tradicional de que se determinismo ameaça responsabilidade moral, é em virtude de enfraquecer o tipo de controle. Eu irei apresentar aqui 4 versões dessa estratégia e depois uma réplica que identifica um problema que é comum a todas elas. Tá?
O primeiro caso, caso A, podemos a passagem que eu citei diz o seguinte: como que o Black sabe que Jones vai decidir, por exemplo, há uma literatura, não é, que tenta identificar como que conhecimento, porque o Frankfurt diz o seguinte: ele só votar em algum candidato ou votar em outro. E aí a primeira estratégia tenta, digamos que o Black coloque um dispositivo no cérebro de Jones que monitora a atividade cerebral. Então, no momento que o Jones está decidindo votar em Bush, por exemplo, ele ativaria o dispositivo instalado no seu cérebro, fazendo com que ele votasse em Clinton, que era o candidato que Black queria que Jones votasse. Bom, digamos que Jones tenha essa inclinação para mostrar algum sinal que indica em quem ele irá votar. Antes mesmo de começar a fazer uma escolha, suponha que Jones levante a sobrancelha de decisão, se e apenas a votar em Bush. É um tipo de um sinal involuntário que o Jones exibe antes de fazer qualquer tipo de decisão em qual candidato ele irá votar. Supondo que isso seja assim, então Black poderia, ao ler o sinal, impedir Jones de começar a fazer tal escolha ou decisão. É nesse caso, então, que está uma flicker of Friedman emerge, no caso, pois o Jones poderia final antes de começar a escolher. O caso de levantar a sobrancelha ou, enfim, um padrão, outra coisa. É um tipo de um sinal que indica qual é a escolha que ele pretende fazer, no caso. O caso B é apresentado por um incompatibilista, o Peter Van Jagen. Ele vai dizer o seguinte, que mesmo que o contra o princípio das possibilidades alternativas seja sólido, existem ainda 3 princípios que, desse princípio do Frankfurt, são muito similares a ele. A ideia seria apontar que nós somos moralmente responsáveis não apenas por atos realizados, que é o caso que o Frankfurt está interessado, nós somos responsáveis por atos, e o Peter Van Jagen vai dizer que nós somos também por atos não realizados, por omissões, por eventos e por estados de coisas. O argumento pretende mostrar que esses 3 princípios são imunes, os 3 princípios que eu vou citar agora, são imunes aos contra-exemplos do estilo Frankfurt ao princípio das possibilidades alternativas. O primeiro, que é o princípio da ação possível, uma pessoa é moralmente responsável por deixar de realizar um dado ato apenas se ela poderia ter realizado aquele ato. Um exemplo que ele dá sobre este primeiro princípio, que é o princípio da ação possível. Imagine que eu estou num apartamento e eu vejo um barulho na rua e uma velhinha está sendo assaltada e assaltaram a velhinha e estão discutindo com ela e me ocorre, então, a primeira reação que eu tenho, eu vou ligar para a polícia. O que acontece? Eu pego o telefone para ligar, só que antes de fazer a polícia, porque
porque eu tenho que levantar cedo da manhã e eu decido não me envolver com a situação. O ponto seria que eu não poderia ter chamado a polícia, porque, sem eu saber, deu um pane no sistema telefônico da cidade, nenhum telefone da cidade está funcionando. Eu não poderia ter chamado a polícia. Se eu tivesse tentado, eu não poderia ter conseguido. Então, o Peter Van apresenta esse princípio, dizendo que ele reconhece que eu posso ser responsável, Peter Van diz que eu posso ser responsável por não ter tentado chamar a polícia, por ter me tornado o tipo de pessoa que não se importa. Eu simplesmente tenho que acordar cedo da manhã, então eu não me importei, posso ser responsável por isso. Mas eu não posso ser responsável por não chamar, por isso que ele está chamando a atenção que a responsabilidade estaria relacionada não só a atos realizados, mas a atos também não realizados, mas eu não sou responsável por não chamar a polícia, porque eu não poderia ter chamado. Outro princípio, além deste, né, seria o princípio da prevenção possível. Uma pessoa é moralmente responsável por um certo evento particular, apenas se ela poderia ter evitado. Esse seria o PP1, PP2. Uma pessoa é moralmente responsável por um certo estado de coisas, apenas se esse estado de coisas ocorre e ela não poderia ter impedido de ocorrer. A diferença do PP1 e PP2 seria um está tratando de evento e outro está tratando de estado de coisas. Evento no sentido que geralmente quando a gente diz assim, uma pessoa é responsável, João é responsável pela morte de Pedro. A morte de Pedro, né? A gente não diz o ato em si, a gente não diz que João é responsável por matar Pedro, mas a gente diz que João é responsável pela morte. Então a morte de Pedro seria o evento. PPA, no caso, que é o princípio da ação possível, é o primeiro princípio que eu falei, o exemplo do apartamento, do exemplo do telefone que não funcionava, diz respeito a atos não realizados, PP1 e PP2, as consequências do que nós temos feito ou deixado de fazer. A diferença entre PP1 e PP2 está no status ontológico. Primeiro, e o segundo é sobre estados de coisas. A característica comum entre esses três princípios é que uma pessoa não pode ser moralmente responsável, a não ser que sua vontade seja livre. Concentrando sobre as consequências do que nós temos feito, ou seja, eventos particulares e universais. O agente é moralmente responsável por um evento particular na medida em que ele pode evitá-lo e, de igual modo, um agente não é moralmente responsável, ele não é moralmente responsável por um evento universal se ele não pode evitá-lo. Ao analisar o primeiro PP1, que é o seguinte, uma pessoa é moralmente responsável por um certo evento particular, apenas ela poderia ter evitado, podemos questionar se o seguinte contra-exemplo do estilo Frankfurt pode ser construído contra este princípio. E eu faço a seguinte citação. Gunnar atira e mata Hitler intencionalmente, produzindo sobre a morte de Hitler um certo efeito. Mas e a morte de Hitler se Gunnar não tivesse atirado nele, visto que o fator F pode ter causado a morte de Hitler ao causar Gunnar a atirar nele. Talvez nós deveríamos dizer se Gunnar não tivesse decidido atirar nele. E 3, é tal que Gunnar não
impedido de causar a morte de Hitler, exceto por matar ou decidir matar ele mesmo, a Hitler. É facilmente perceptível, na perspectiva de Van Jagen, ver que essa história é inconsistente. Esse contra-exemplo do estilo Frankfurt pode ser adaptado à história original do caso Black Jones, para que possamos ver com mais clareza o que está por trás desta versão da estratégia. Partindo do caso original, na sequência real, Jones votar e vota em Clinton. Imagine que Jones comece a mostrar uma inclinação de não escolher votar em Clinton, e isso provoca a intervenção de Black e a subsequente escolha para votar em Clinton e o voto nesse candidato. Tá. Sob tais circunstâncias, Jones teria votado em Clinton. Fazendo uma distinção entre sequência real e sequência alternativa, teríamos que, na sequência alternativa, há um evento denotado, votar em Clinton, que tem o fator F, Black, como sua causa. Esse evento é diferente do evento votar em Clinton da sequência real, resultante das próprias deliberações de Jones. No final das contas, o evento da sequência real não teria ocorrido. Mais especificamente, essa abordagem adota o seguinte princípio para identificar e individualizar eventos particulares. X é o mesmo X e Y têm as mesmas causas. Usando este critério, Jones teria causado um evento particular diferente na medida em que a causa é a intervenção de Black. Black desempenhou nenhum papel no evento, na sequência real, mas desempenhou tal papel no cenário alternativo. Dado o princípio da individualização, o evento real particular não poderia ser idêntico, aliás, não pode ser idêntico ao evento hipotético da sequência alternativa. Portanto, Jones possui o poder Aí está a Flickhoff-Friedman. Na medida em que responsabilidade pela ação envolve responsabilidade por provocar um evento particular concreto, responsabilidade pela ação, então, envolve possibilidades alternativas. Tenho mais duas e para que o agente seja moralmente responsável, eu vou passar adiante por causa do tempo. Eu vou tirar e eu vou passar então para as considerações finais. Eu vou tentar dizer o que está errado com a primeira abordagem, que vai ser o mesmo problema da então, se não der por causa do tempo, a gente pode depois nas discussões. A primeira versão da estratégia, ela pode insistir que, apesar do agente, na sequência alternativa, não poder ou o que no caso, dito de outro modo, a gente tem o poder de exibir um sinal ou um padrão como sendo livremente feita. Isso é o que basearia as atribuições de responsabilidade moral. Suponho que Jones esteja na cabine de votação, deliberando democratas. Caso Jones esteja prestes a votar em Bush, o dispositivo está lá no seu cérebro ativado, fazendo com que ele escolha votar e vote em Clinton. Como pode o dispositivo informar a Black que ele está prestes a escolher votar no republicano ou no democrata? Um papel crucial desempenhado por algum tipo de sinal involuntário que indica as escolhas futuras do agente. Por exemplo, primeiramente ocorre nele e que não está sob seu controle voluntário. John Fisher, um dos defensores do tipo Frankfurt, faz a seguinte observação, e eu cito: pode ser objetado que, embora Jones não pode escolher, ele pode exibir um diferente padrão. Of Friedman.
atribuições de responsabilidade moral. Dito de outra forma, se Jones está prestes a escolher Clinton no tempo 3, ele mostra um sinal involuntário, franzir a sobrancelha esquerda, no tempo 1. Nesse caso, o dispositivo não é ativado, porque esse é o candidato que Black quer que Jones vote. Mas, se Jones tem um neurológico, como, por exemplo, franzir a sobrancelha direita, este padrão do cérebro ativaria o dispositivo de Black para intervir e fazer com que Jones escolha, no tempo 2, votar em Clinton e com que ele vote nesse candidato no tempo 3. O ponto é que, na sequência alternativa, em que Jones mostra um diferente padrão neurológico, como indicativo de uma escolha para votar em Bush, o sinal exibido é completamente involuntário. E a subsequente escolha e ação são produzidas eletronicamente. Sendo assim, não pode ser dito que, no cenário alternativo, Jones escolhe e age livremente, pois foi responsável, seja pela sua escolha, seja pela sua ação. Eu tenho mais tempo? Acabou? É isso, então. É isso. Antes da prova, tem 5 minutos para perguntas, então, para o Alberto. De fato, tem um tema aí que é quente. Assim, acho que interessa muito para a filosofia. E eu estou cada vez mais convencido que, assim, que esse princípio PPA, de fato, faz parte do core, assim, de uma ideia sobre moralidade. E para exemplificar os casos do Van Hagen sobre omissão, né, existe inclusive previsão, assim, do ponto de vista do direito, por exemplo, os casos onde você tem omissão culposa, né, você tem, vamos dizer assim, o que se chama de crimes comissivos por omissão, né, você tem, por exemplo, médicos que estavam numa circunstância que poderiam ter ajudado, não ajudaram, e tem previsão para responsabilizar eles legalmente. Então, esse é só, na verdade, não precisa dizer nada sobre isso, é só para te chamar a atenção de que existe, né, no direito, por exemplo, uma área bem clara onde isso ocorre, né, inclusive com previsão de penalidade. Né. Obrigado. O Fischer, eu tenho uma... Eu não sei se alguém tem mais uma questão? Eu tenho. Ah, ótimo. Tá. Eu posso deixar para depois do final, né, se sobrar tempo. Ok. São observações às quais você pode reagir. A ideia de que ele precisaria poder agir de outro modo, para mim, é muito estranhamente interpretada por Frankfurt. Se John tivesse que levantar uma pedra de 500 quilos para escolher como votar, não faria sentido exigir de John que ele fizesse isso, porque ele não poderia fazer de outro modo, porque ele não pode levantar uma pedra de 500 quilos sozinho. Uhum. Então, é óbvio que o Black só pode monitorar o que o John vai fazer, porque ele sabe que o John pode fazer diferente. Exato. Porque senão não faria sentido ele monitorar, né? E nós não precisamos imaginar uma máquina para fazer isso. Nós temos boca de urna, né? É exatamente isso que a gente faz. Nós tentamos influenciar as pessoas. Nós tentamos influenciar as pessoas onde elas podem fazer diferente. Uhum. Se elas não podem fazer diferente, nós não fazemos nada, nós ficamos quietos. Então, eu acho estranha essa formulação, que ela já pressupõe um tipo de coisa que ela quer resolver, que é o tal da liberdade. Né? Uhum. E no Van Hagen, eu acho que ele não entendeu o trivial da avaliação moral, é que nós avaliamos as intenções das pessoas. Uhum. Né? E nós queremos avaliar as intenções das pessoas porque nós queremos que elas façam o que elas, no nosso modo de vida, devem fazer, muitas vezes. E a melhor maneira de fazer isso não é controlar uma ação, mas é controlar a intenção da pessoa. A intenção. Então, assim, 2 observações sobre conceitos que eu acho fundamentais e que nessa discussão parecem ser interpretadas de maneira muito... A partir do Frankfurt. Muito estranha, não só do Frankfurt, muito estranha, mas muito filosófica, no fundo, mais estranhas. Eu tenho tempo ainda para... Tem, 2 minutos. Alguém tem mais questões? O Fischer traz um exemplo para exemplificar a diferença entre o que ele está defendendo, porque o sentido de liberdade tem vários sentidos. Um seria esse sentido metafísico de vontade livre, de que a gente
diante de uma situação, ele pode tanto fazer A como B, teria esse sentido metafísico de escolha. O outro sentido é, tanto Fischer e Ravisa, eles apresentam o seguinte exemplo: eu estou tendo aulas de direção e estou dirigindo o carro, eu posso controlar o carro, eu dou sinal para dobrar para a direita, e eu tenho esse tipo de controle do carro, né? Meu instrutor que está do meu lado, ele vendo que eu dei o sinal para a direita, só que eu esqueci, eu me enganei e dobro para o outro lado, o instrutor pode, ele tem o duplo controle, no caso, ele tem um aparelho no pé, ele pode frear o carro, ele pode fazer com que eu dobre em outra direção. Então, esse exemplo exemplifica bem esses dois tipos de liberdades. O instrutor do carro teria esse sentido metafísico, de que ele tem duplo controle, e eu teria apenas o controle de direcionamento, que ele chama. De sentido... claro que eu poderia formar uma intenção diferente, né? Eu poderia ter, primeiramente, não dobrar para a direita, mas dobrar para a esquerda. E aí, depois que eu formo essa intenção, eu já não posso mais fazer do outro modo. É contraintuitivo isso, porque essa ideia de distinção entre controle de direcionamento e esse outro tipo de controle que o instrutor do carro teria, que seria um controle regulativo, que ele teria um duplo controle, é altamente contraintuitivo, digamos assim, porque essa ideia de vontade livre, o que está, digamos assim, na discussão. A discussão é que se a física futuramente vier a descobrir que de fato o determinismo é verdadeiro, nós não teríamos esse tipo de liberdade metafísica, a gente não poderia agir de outro modo, porque a gente estaria determinado. Então, mesmo que hoje não há consenso se de fato o determinismo é ou não verdadeiro, então esse tipo de recusa dessa liberdade metafísica possibilita a gente pensar, digamos, a liberdade sendo possível mesmo que o mundo seja casualmente determinístico, mesmo que futuramente a física venha dizer que nossas ações são determinadas. E também, talvez, eu concordo com Frankfurt, e depois que a gente não precisaria desse duplo controle, desse sentido metafísico, para a gente, porque todo momento, quando a gente está deliberando para decidir fazer A ou B, a gente sempre estaria, digamos, determinado, não somente pelo ambiente, mas pelo nosso caráter, pelo nosso, enfim, a educação moral que a gente teve. Então, essas são digamos assim, problemas e tentativas de soluções. Digamos assim, por enquanto, eu concordaria com Frankfurt e defenderia uma posição por um viés compatibilista. Mesmo que a gente seja, digamos, determinado, a gente ainda pode ser livre nesse sentido mais fraco, assim, para poder ser moralmente responsável, no caso. Ok, muito obrigado, Zé.